Olá, sua empresa pode estar doente. É o título do trabalho, é desenvolvido por Sandro Oliveira Ferrão e Vanderlei Souto dos Santos, que traz uma abordagem organizacional, né, sobre aspectos organizacionais, com o intuito de sensibilizar o empresariado sobre esses aspectos que podem influenciar negativamente sobre a produtividade, o lucro da organização e a performance no geral. Então, tem uma temática dentro da área de gestão de pessoas, certamente, mas que, como é uma grande área, a gestão de pessoas, é uma grande área nas empresas, ela acaba que se envolve com as demais áreas, finanças, compra, logística, enfim, produção, as grandes áreas empresariais dentro das empresas fazem um trabalho conjunto com a gestão de pessoas, com o RH. Então, essa é uma temática bem importante que trata aí do desempenho dos colaboradores, da sua forma de atuar, se há motivação, se há desmotivação, se há interesse, se há proatividade, se há produtividade, se aqueles colaboradores, aqueles membros da instituição estão satisfeitos com os benefícios oferecidos pela empresa. Então, a temática do capítulo do livro gira em torno dessas análises com o olhar aí de um psicólogo e de um pedagogo empresarial, que fazem essa análise microcósmica, no caso, né? É um microcosmo que a gente está olhando, porque e com olhar externo, porque normalmente os membros da organização que estão envolvidos nas situações, nas relações profissionais de trabalho dentro da empresa, eles não notam, não percebem, por ser muito familiar, né, uma série de questões, né, como conflitos, comunicação não eficaz. E esse olhar externo do pedagogo empresarial, ele é fundamental porque ele consegue detectar justamente essas questões que normalmente não estão ligadas ao trabalho em si, não está ligado à maquinária, à tecnologia empregada, mas são questões que envolvem um conflito iminente ou latente, porque o que acontece? A empresa ela nasce com objetivos, né, com planejamento estratégico e tudo mais. Ela tem uma função social, mas também tem os objetivos internos desenvolvido e posto ali pela alta gerência normalmente, pelos sócios, enfim, né, pelo escalão mais alto ali da organização. E dentro desses objetivos, dessa missão, dessas estratégias da organização, o lucro certamente é um deles. A longevidade, a questão de ser competitiva com a ética, tudo isso é importante. Por outro lado, a produtividade ela depende muito do capital intelectual da empresa. Então, a produtividade de uma empresa ela está ligada diretamente à motivação, à entrega, ao comprometimento dos seus colaboradores, no sentido de trabalhar em função de atingir objetivos, metas, né, determinadas pela alta gestão. E se por algum motivo dentro desse ambiente de trabalho há alguma desarmonia, há conflitos sociais, há emoções negativas envolvidas, isso tudo tende a implicar em uma baixa produtividade, uma má qualidade dos serviços ou dos produtos produzidos, né, por conta de afetar diretamente as pessoas que põem essa empresa em movimento. E aí é interessante a gente fazer um parênteses aqui para, dentro desse contexto, a gente tentar diferenciar uma empresa, né, o termo empresa e o termo organização. A empresa, na nossa concepção, ela é aquela parte administrativa, burocrática, que normalmente é estática, não tem muita movimentação.
uma coisa mais estática, envolve documentação, registros, sejam eles financeiros ou de pessoal, porque há uma legislação do Estado que exige todo um aparato documental, alvarás, licenças. Essa é a parte, o prédio, o local, o terreno, enfim, toda aquela infraestrutura que a empresa precisa para funcionar, maquinário, tudo isso está dentro do que a gente entende como empresa, aquela coisa estática. De outro lado, a organização é um pouco diferente. A organização já é a empresa em movimento, e aí que é onde a gente faz essa análise toda. A organização, sendo a empresa em movimento, e isso é fundamental, porque para produzir a empresa precisa entrar em movimento. E para entrar em movimento ela precisa de colaboradores, ela precisa de pessoas para colocar o maquinário em funcionamento, para produzir, para colocar a mão na massa mesmo para fazer as coisas, prestar um serviço ou produzir um determinado produto. Então, a produtividade ela é a empresa em movimento, ela faz parte da organização. Os relacionamentos entre os colaboradores, entre os gestores, enfim, todo o pessoal que são pessoas que trabalham na empresa, são o capital intelectual daquela empresa que põe justamente essa instituição em movimento. E daí a importância de haver uma liderança que saiba lidar com essas relações interpessoais de modo que elas estejam harmonizadas, que haja uma sinergia, que haja aquele trabalho em equipe em função de atingir objetivos e metas que a empresa determinou para determinado período de tempo. E aí, além de outras questões que vão implicar nessa produtividade dos colaboradores, né, como a questão dos treinamentos, as avaliações de desempenho dos colaboradores e da organização também, como um todo. Ela precisa ser avaliada para entender como esses processos de trabalho, né, que sejam de produtividades ou de execução de alguma tarefa que tenha que ser feita para que a empresa consiga atingir ali os objetivos pretendidos. Na mesma direção, a questão do recrutamento e seleção é outra peça fundamental, porque antes de tudo a gente precisa entender que quando a empresa se coloca no mercado para recrutar e selecionar colaboradores, ela tem em mente um cargo que precisa ser ocupado e esse cargo tem atribuições. Então ela vai focar numa seleção no mercado dos profissionais que atendam as exigências daquele cargo, aquelas atribuições. Então o currículo do futuro colaborador ele é uma parte apenas dessa seleção, né? Porque a outra parte, que diz respeito à parte comportamental, ela é fundamental, porque ela vai evitar, né, esses conflitos que a gente está colocando que perturbam muito as relações e o trabalho em equipe, dificulta muito os conflitos desnecessários. Mas também as competências, né, comportamentais que o indivíduo tem são necessárias que elas sejam compatíveis com as atribuições do cargo, para daí então não haver uma incompatibilidade quando da execução das tarefas, porque se eu preciso de um colaborador para determinado cargo que ele seja um líder que saiba gerir conflitos, que saiba comunicar-se adequadamente com os membros da organização, com as equipes de trabalho, para haver uma sinergia e uma harmonia naquele ambiente, para que assim haja uma produtividade, haja lucro, a empresa consiga aí se manter competitiva no mercado. Esse trabalho de recrutamento e seleção é fundamental dentro dessa perspectiva de evitar possíveis doenças organizacionais, que podem ser desde problemas, distúrbios emocionais,
como baixa autoestima, falta de interesse, não autonomia, que é um problema muito grande, que vai certamente afetar o trabalho e a performance da organização como um todo. Então, dentro desse cenário, uma outra questão também que o trabalho discute é a questão da gestão do conhecimento dentro da organização. Então, o conhecimento, toda organização ela produz conhecimento. Ela está ali no mercado, ela recebe estímulo e também devolve estímulos, né, para os membros e para o público externo também. Esse trabalho de gestão de conhecimento ele é fundamental porque, além de proporcionar uma tomada de consciência da realidade pelos gestores e pelos colaboradores também, né, de como a empresa está atuando no mercado, se ela está realmente entregando um produto de qualidade, qual o feedback dos clientes, dos fornecedores, como a sociedade enxerga, né, qual a imagem que essa empresa oferece ou demonstra para a sociedade. Então, esse é um dos conhecimentos que precisam ser geridos adequadamente até para que a empresa, ela tendo os seus membros, né, enfim, a organização tendo uma consciência, uma tomada de consciência de como ela está localizada, como ela atua no mercado, é fundamental. E aí esse conhecimento pode certamente ser um instrumento para que os treinamentos, os aperfeiçoamentos que são desenhados para que os colaboradores tenham um melhor desempenho nas suas tarefas, será fundamental que essa gestão de conhecimento ela ofereça, né, um cabedal de conhecimentos, né, para que se redesenhe, na medida do necessário, esses treinamentos que são fundamentais para o aumento da produtividade. Mas esse treinamento, esse aperfeiçoamento, ele pode não surtir efeito se a questão for de relacionamento interpessoal entre os membros da organização. Se houver um conflito não resolvido, uma comunicação que não está sendo adequada, né, somente essa questão do conflito ou da comunicação não eficaz são suficientes para bloquear um aperfeiçoamento, por exemplo. Um treinamento não vai surtir efeito na produtividade se a baixa produtividade estiver sendo influenciada por um conflito interno, por exemplo. E aí que entra o consultor empresarial, o pedagogo empresarial, com esse olhar mais isento, que procura enxergar, diagnosticar o problema que está gerando essa lacuna de produtividade. E não olhar sobre a pessoa ou sobre uma questão outra. Esse olhar mais objetivo, ele visa justamente resolver o problema, porque o que interessa para a organização, em termos de performance, em termos de produtividade, é que ela retire os obstáculos. Então, o capítulo do livro ele trabalha nesse sentido de sensibilizar o empresariado para que haja essa abertura da organização no sentido de um olhar externo, né? Esse pedagogo empresarial, o adequado seria que ele fosse um agente externo para olhar esse microcosmo de relações interpessoais, de trabalho em equipe, se o colaborador tem motivação, se ele tem autonomia, se ele tem interesse, se ele vê uma projeção profissional, uma carreira que ele possa ali crescer profissionalmente e também financeiramente, em termos de ganhos remuneratórios. Então, esse trabalhador, esse pedagogo empresarial pode muito contribuir nesse sentido. E como resultado desse trabalho não é tangível, que é um trabalho que envolve gestão de conhecimento por parte desse profissional que adentra aquela empresa para realizar um diagnóstico empresarial e aí propor soluções e recomendações para a alta gerência, e aí ela pode aplicar aquilo, mas o resultado desse trabalho ele pode ser medido justamente em termos de produtividade. Então, se antes do trabalho do pedagogo empresarial a empresa produzia 70%,
e pós o diagnóstico empresarial, pós a efetivação das recomendações, das orientações que foram sugeridas para modificar esse percentual, o percentual de produtividade foi para 80%, 85%, é um resultado claro do trabalho executado, ainda que seja intangível, porque trabalhar com conhecimento, nesse sentido, ele pode parecer para o empresário que não tem resultado, mas assim, há como medir essa performance desse profissional justamente comparando o resultado de antes e de depois, né, de um diagnóstico empresarial, de soluções, de um relatório detalhado para que haja melhoria ali do trabalho em equipe, enfim, conforme o caso constatado, né? Se realmente for uma desmotivação, se a organização dos cargos, os benefícios não estavam adequados e por isso surgiam conflitos, né? E baixa autoestima ali dos colaboradores. Então, é interessante que esse trabalho feito por um agente externo, ele deve estar alinhado à missão, aos objetivos, às estratégias e aos valores da organização. Por isso, normalmente, o relatório ele envolve um trabalho personalizado, individualizado para aquela organização específica, para os problemas encontrados naquela organização. Então, é bem interessante porque é bem profilático também, né? Porque pode ser que não haja um problema de produtividade, mas sim de qualidade, por exemplo, que envolve aí a questão das relações interpessoais, por exemplo, pode estar afetando ali a qualidade do serviço. Então, há uma produtividade, mas não há qualidade. E aí o mercado avalia isso como um problema, porque se produz muito, mas não com qualidade. E esse trabalho, que é um trabalho que envolve o RH, a gestão de pessoas, envolve o capital intelectual daquela organização, é um trabalho muito importante porque, como dito antes, ele está relacionado à produtividade e essa produtividade também ela precisa carregar a qualidade, né? Então a qualidade aí também ela vai estar envolvida porque a qualidade na maioria dos casos vai depender também do capital intelectual. Uma máquina ela pode produzir um produto, pode fazer aquele desenho e tudo mais, mas o teste de qualidade normalmente quem faz são os colaboradores. E se houver uma falha, por exemplo, nesse processo a empresa vai se tornar menos competitiva no mercado com um produto com a qualidade um pouco inferior à de outras empresas, por exemplo. Então, o trabalho ele trabalha nessa linha, né? É claro que há uma série de questões técnicas aí, que envolve, por exemplo, nesse trabalho de diagnóstico, envolve aplicação de teste, observação, avaliações e coisas bem técnicas, né? Que aí o material vai estar disponível, vou deixar o link aqui embaixo. A pessoa pode, o interessado pode ler, enfim, há uns meandros técnicos, mas no todo, no geral, essa é a ideia do trabalho, sensibilizar o empresariado sobre essa possibilidade de melhorar o seu capital intelectual. E que esse capital intelectual, repetindo, para ficar claro que é uma preocupação da temática discutida, está vinculado diretamente à produtividade e certamente à qualidade daquele serviço ou daquele produto que está sendo oferecido no mercado. Então, assim, eu vou finalizar agora, mas vou deixar aqui embaixo o link do trabalho, que é uma temática super importante e merece uma atenção um pouco maior, porque quando se foca muito na questão da tecnologia, eu preciso ter esse móvel, esse maquinário, esse computador, essa rede de internet, enfim. Tudo perfeito, tudo bonito, as coisas mais avançadas que existem, mas aí você não tem um capital intelectual motivado, que são as pessoas interessadas, comprometidas, que vislumbram, né, um crescimento pessoal, profissional e financeiro naquela organização, dificilmente essa empresa vai se tornar longeva, ou seja, ela vai
ter problemas financeiros, de produção, e vai acabar fechando as portas por conta de não cuidar bem do seu capital intelectual.